E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo da física. Na aula passada a gente começou aí a cinemática, a gente entendeu um pouco sobre o que era referencial, sobre o que era movimento, o que era deslocamento, velocidade média. Hoje a gente vai estar vendo aí o nosso primeiro tópico da cinemática, que no caso é o movimento retilíneo uniforme, também conhecido, muito conhecido como sendo MRU. Então vamos lá, o que é esse movimento retilíneo uniforme, MRU? Do que ele trata? Basicamente, o MRU é o deslocamento que ocorre em uma linha reta e com velocidade constante, percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, basicamente, o MRU vai ser sempre com a velocidade constante e em linha reta, tá? Por isso é o movimento retilíneo uniforme. Lembre-se sempre disso. Retilíneo, linha reta, uniforme, velocidade constante. Mais uma vez, retilíneo, linha reta, uniforme, velocidade constante. Como a velocidade é constante, em intervalos de tempos iguais, por exemplo, cada hora ele vai percorrer a mesma distância. Se na primeira hora ele percorreu 100 km, na segunda hora ele vai percorrer novamente 100 km. Por quê? Porque é um movimento retilíneo e é um movimento com velocidade constante, ou seja, velocidade uniforme. Então, ele sempre em intervalos de tempos iguais vai estar percorrendo distâncias iguais. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais. Primeiramente, se ele tem uma velocidade constante, isso quer dizer já uma coisa. Ele não possui aceleração, o carro não acelera, a pessoa não acelera, o móvel não acelera. Ele não vai ter aceleração. A aceleração dele vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado, tá? A aceleração dele é constante, ele não tem aceleração. Por isso que a velocidade não muda. Então, por exemplo, se a gente tem esse carro aqui, ele está em MRU e ele está a uma velocidade de 50 km por hora, a cada instante essa velocidade vai ser 50 km por hora. Ela não vai mudar, tá? Então a velocidade é constante e ela não se altera. Então, nesse caso aqui, eu tenho um carro a 50 km por hora, isso quer dizer que a cada hora ele vai percorrer 50 km. Então, por isso aqui na nossa análise, eu tenho aqui tempo, 1 hora. Qual a distância que ele percorre em 1 hora? A distância que ele percorre em 1 hora, o meu deslocamento, ΔS, vai ser de 50 km, certo? Esse aqui vai ser o meu deslocamento na primeira hora desse meu automóvel. E em 30 minutos, quanto que vai ser o deslocamento dele em 30 minutos? Ora, em 30 minutos não é metade de 1 hora, então ele vai percorrer aqui, ele vai ter um ΔS de 25 km. Ele vai percorrer metade, ele vai estar percorrendo metade daquilo que ele percorre em 1 hora, tá? E em 2 horas, quanto que ele vai estar se deslocando? Em 2 horas, ele vai percorrer exatamente o dobro do que ele percorreu em 1 hora, porque 2 horas não é o dobro de 1 hora, é o dobro de 1 hora. Portanto, em 2 horas, ele percorre aí 100 quilômetros. Então é basicamente isso, gente. O meu movimento retilíneo uniforme, ele vai ser um movimento que sempre vai ter a mesma velocidade e em intervalos de tempos iguais, ele vai percorrer a mesma distância. E ele também não vai ter variação na velocidade, ponto importante, porque ele não vai ter aceleração. Nesse estudo do MRU, é muito importante a gente estar aí destacando algumas fórmulas que a gente vai estar utilizando muito ao longo de todo o estudo da cinemática. Não apenas no MRU, mas mais para frente a gente vai estar estudando mais e utilizando mais estas fórmulas. A primeira delas é o cálculo de posição. Como que a gente vai calcular a posição aí no MRU? Qual que é a letra que define a posição que a gente sempre utiliza? A letra que a gente utiliza é o S. Então S vai ser igual ao quê? Se eu quero saber a posição que o carro está, eu quero saber em qual posição que ele está em determinado tempo. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui S é igual a S0. O que é S0? S0 é a posição inicial, o ponto inicial, ponto de partida. S0 mais a velocidade multiplicado pelo tempo, meu deslocamento, o quanto que ele se deslocou, V vezes T, tá? Beleza, então, eu tenho que S igual a S0 mais V vezes T. Quem que é S? S é a posição que ele está, tá? A posição que ele está no momento, posição final.
S0, posição inicial, ponto de partida, V é a velocidade. Lembrando que a velocidade é o quê? Velocidade é constante e o tempo é o tempo que ele levou para sair do ponto inicial e ir até o ponto final. Muita gente tem dificuldade em lembrar aí das fórmulas, lembrar como que é uma fórmula, tentar decorar as fórmulas. Para esse S igual a S0 vezes T, como que eu lembro? Qual que é o macete que eu utilizo para lembrar? Eu utilizo o que é sim é sorvete. Sim do S é de igual sorvete. S0 mais VT. Sorvete. Então lembra aí, sim é sorvete, sim é sorvete. S igual a S0 mais VT. Esse é o nosso macete aí que a gente utiliza para estar lembrando aí da forma de posição do MRU. Lembrando mais uma vez, S é a posição final, tá? S é a posição final, S0, posição inicial, ponto de partida, velocidade constante, não muda, movimento retilíneo uniforme. Uniforme é velocidade constante, não tem aceleração, não muda de velocidade. Tempo é o tempo que ele leva para sair da posição inicial e ir até a posição final. Só para eu destacar uma coisa aí que eu tenho certeza que muitas pessoas já se tocaram, se eu pegar essa fórmula aqui e tratar um pouco ela, eu vou cair numa fórmula que a gente conheceu na última aula. Vamos lá. Se eu pegar o S0 e passar para o lado, eu vou ter que S menos S0 igual a V vezes T. S menos S0 é o quê? É delta S igual a V vezes T, certo? Delta S igual a V vezes T. Mas delta S dividido por T é o quê? É igual a velocidade média, tá? Então, essa fórmula aqui da posição, ela nada mais nada menos surge da velocidade média, onde a gente tem o ΔS e a gente tem o tempo. Então, o cálculo de posição, ele surge da velocidade média. Então, vamos lá para a gente entender um pouco melhor sobre esse cálculo de posição, vamos fazer aí alguns exercícios. Começando com esse exemplo 1 aqui. Se a gente observar, a gente tem que a posição inicial é 10 km, a posição final é 100 km, a gente tem o zero. O que é esse zero aqui? Lembra lá da primeira aula, da última aula, que a gente viu da referência. Aqui o zero, ele é a minha referência, ele é a posição padrão. É aquele que eu consigo referenciar as demais. Eu só consigo dizer que aqui é 10 km porque eu tenho posição de referência, que é meu S0. E eu tenho a posição final também devido à minha referência. O que eu quero saber? Eu quero saber a velocidade, sendo que ele fez esse deslocamento aqui em 1 hora. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui que S0 e S ele vai ser um ΔS, que é SF menos SI. Qual que é o SF? É 100. SI é 10, então 100 menos 10 é igual a 90 quilômetros, certo? O que eu quero saber? Eu quero saber a velocidade. Eu tenho o deslocamento, eu tenho SF e eu tenho SI. O que eu sei? Eu sei que o meu S é igual a S0 mais VT, sorvete. Eu sei que S menos S0 é igual a V vezes T, certo? A gente já entendeu isso aqui. Todo mundo entendeu? Então, S menos S0 é igual a VT, porque eu simplesmente passei o S para o outro lado, subtraindo. O que eu faço agora? Eu sei que S menos S0 eu já descobri aqui, que é 90. Então, 90 é igual. V eu quero descobrir e o tempo eu tenho que é 1 hora. Então, eu tenho V vezes 1. V vezes 1 é V. Então, eu tenho aqui que a minha velocidade nada mais foi do que 90 km por hora, igual a V, certo? Mas por que 90 km por hora? Porque eu tenho aqui a distância em quilômetros e o tempo em hora. Então, por isso, 90 km por hora. Agora, se eu fizer esse tempo aqui sendo a metade, vamos supor que o tempo, ao invés de ser 1 hora, o tempo 2 é igual a 0,5 hora, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Se ao invés de ele ter feito esse trajeto aqui em 1 hora, ele ter feito esse trajeto em meia hora, em 0,5 hora, o que vai acontecer? Se ele diminui o tempo, a velocidade vai dobrar, vai ser inversamente proporcional. Se eu ando mais rápido, eu levo menos tempo. Se eu ando mais devagar, eu levo mais tempo. Então eu vou ter que 90, porque o deslocamento é o mesmo, igual a V vezes 0,5. Concordam? Ao invés de T igual a 1, eu coloquei T igual a 0,5. 90 vem do deslocamento, então eu tenho 90 sobre 0,5, isso aqui é igual a velocidade, certo? 90 sobre 0,5, 90 dividido por 0,5 é a mesma coisa que dobrar. Então eu vou ter que 180 km
por hora, igual a velocidade. Então, se eu diminuir o tempo pela metade, o que acontece? A velocidade dobra. Por quê? Inversamente proporcional. Lembre-se sempre disso. Tempo e velocidade são inversamente proporcional. Se aumenta o tempo, diminui a velocidade. Se aumenta a velocidade, diminui o tempo. Exercício 2. Agora a gente tem um exercício diferente. Ele sai da posição inicial, 80 km, e ele vai para a posição final, 20 km. Meu Deus do céu, o que aconteceu agora? Quero saber a velocidade. Lembrando que S igual S0 mais VT, sim, é sorvete. S é quanto? S final, 20. S inicial é quanto? 80 mais V vezes 1. 20 menos 80 igual a V. 20 menos 80 é quanto? Menos 60, igual a V, quilômetros por hora. Opa, meu Deus do céu, o que aconteceu? Velocidade negativa. Como tem velocidade negativa? Ele está andando de ré? Não. Quando a velocidade negativa, isso quer dizer o seguinte, que ele está andando em direção ao meu referencial. Ele está tendo um movimento que é chamado movimento regressivo, tá? Isso aqui é um movimento regressivo. Ele está, digamos assim, voltando. A velocidade, quando ela é negativa, ela apenas quer dizer isso. Velocidade negativa apenas quer dizer que é um movimento regressivo, não que ele está andando de ré. E quando a velocidade é positiva, eu tenho um movimento progressivo, tá? Então a gente tem essas duas definições aqui. Movimento regressivo em direção ao referencial e movimento progressivo, ele está se afastando. Então velocidade negativa, movimento regressivo. Velocidade positiva, movimento progressivo. Entendendo sobre esses dois movimentos, o movimento progressivo e o movimento regressivo, agora a gente pode analisar e interpretar os gráficos desses dois movimentos. Alguns gráficos que a gente utiliza aí muito na cinemática, em alguns exercícios aí do Enem, dos vestibulares, às vezes tem um gráfico lá para você identificar o movimento. Então por isso é muito importante você entender bem como que é o gráfico do movimento progressivo e como que é um gráfico do movimento regressivo. Então vamos lá, o gráfico do movimento progressivo. Progressivo, o que ele acontece? Ele se afasta, tá? Ele está se afastando. Então, como ele está se afastando, o que vai acontecer com a distância? A distância vai aumentar. Então, analise aqui, eu tenho um gráfico do eixo vertical, que é o S, S é o quê? Deslocamento, e o eixo horizontal é T, em tempo. Então, o que eu tenho? Conforme aumenta o tempo, eu tenho aqui T0 e eu tenho TF. Conforme aumenta o meu tempo, a distância vai aumentar também. Se eu observar, aqui eu tenho um S0, que é uma distância pequena, eu posso dizer que aqui é igual a 1 e aqui também é igual a 1. Conforme eu aumentar esse tempo, a distância vai aumentar também. Aqui a gente pode dizer que pode ser igual a 10 e aqui também é igual a 10. Conforme aumentou o tempo, aumentou também a distância, tá? Então, conforme aumenta o tempo, aumenta a distância. Esses números aqui são apenas exemplos, não vai ser sempre esses números, tá? É apenas um exemplo para mostrar que aumentou o tempo, aumentou a distância. Aqui era uma distância em um tempo pequeno e aumentou. Então, no movimento progressivo, que ele está se afastando, aumenta a distância e aumenta o tempo. Já no movimento uniforme regressivo, o que ele está acontecendo? O que acontece com ele? Ele diminui a distância, então ele se aproxima, ele está se aproximando. Então, no movimento uniforme regressivo, ele vai estar diminuindo a distância. Então, observa comigo, conforme está aumentando o tempo aqui no eixo horizontal, eu tenho T0 e eu vou para TF, a minha distância está decaindo, ela está diminuindo. O S0 é muito maior que o SF. Então, a distância dele em relação à referência diminuiu muito. Então, no movimento uniforme regressivo, a gente tem uma reta que está decaindo, a gente tem uma reta decrescente que representa que, conforme aumenta o tempo, diminui a distância. Além dos dois gráficos que a gente tem aí do movimento uniforme progressivo e do movimento uniforme regressivo, a gente também tem o gráfico da velocidade, onde aqui no eixo vertical a gente tem velocidade que é metros por segundo e no eixo horizontal a gente tem tempo em segundos. Como a velocidade é constante, ele sempre vai ter essa linha reta aqui, que é uma função constante, é um valor constante. Independente do instante de tempo, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade não varia, não tem aceleração. Consequentemente, a gente tem uma velocidade constante que nunca se altera.
O que é muito interessante desse gráfico é que é o seguinte, se eles te der um gráfico assim, você consegue definir qual que foi o deslocamento. Por quê? Porque você tem a variação do tempo, você tem o tempo inicial, você tem o tempo final, você tem a velocidade. Se você calcular a área, que é a velocidade, a altura, pela base, que é a variação do tempo, você tem o deslocamento. Então, quando você tem um gráfico de velocidade, se você fizer a variação do tempo, ΔT, pela altura, que é a velocidade, você tem o deslocamento que aconteceu com essa velocidade nesse intervalo de tempo. E para finalizar essa aula aqui, uma coisa que é muito utilizada nesse cinemático, que muita gente se perde, muita gente se confunde, que sempre tem pegadinha aí nos vestibulares, é a conversão de velocidade. Muitas vezes a gente tem metros por segundo, mas a gente vai utilizar quilômetros por hora. Ou outras vezes a gente recebe quilômetros por hora, mas a gente precisa de metros por segundo, tá? Na maioria das vezes, na maioria das contas, a gente vai fazer contas com metros por segundo, porque as respostas vão estar em metros por segundo. Mas é muito importante saber fazer a conversão dos dois lados. Ter metros por segundo e converter para quilômetros por hora, e ter quilômetros por hora e saber converter para metros por segundo. Mas Eduardo, como que faz essa conversão? É simples, copia esse diagrama, grava esse diagrama, coloca na parede, na geladeira, na sua cama, no papel de parede do celular. Nunca esqueça aqui, pelo amor de Deus. Como que é? Se eu tenho metros por segundo e eu quero ir para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, beleza? Tenho metros por segundo, quero ir para quilômetros por hora, multiplico por 3,6, tá? 3,6 metros por segundo para quilômetros por hora. Se eu tenho quilômetros por hora e quero ir para metros por segundo, o que eu faço? Eu divido, tá? Eu tenho uma velocidade alta, eu quero diminuir, entre aspas. Mas eu pego quilômetros por hora e divido por 3,6, tá? O número em quilômetros por hora sempre vai ser maior, lembra disso. Quilômetros por hora é sempre maior, porque ele está em quilômetros. Pensa que quilômetros é maior que metros. Então, por isso vai ser maior. Por isso, multiplica para aumentar. Se eu tenho quilômetros e eu quero ir para metro, o que eu tenho? Eu tenho que diminuir, porque metro é menor que quilômetro. Então, eu diminuo. Por isso, eu divido. Então, quilômetros dividido por 3,6, eu tenho metros por segundo. Vamos fazer um exemplo para a gente saber e entender como é que funciona. O que acontece? Eu tenho aqui 80 quilômetros por hora e eu quero ir para o quê? Se eu tenho quilômetros por hora, eu quero ir para o quê? Eu quero ir para metros por segundo. Como que eu faço? 80 quilômetros por hora para ir para metros por segundo, eu divido por 3,6. Isso aí, tá todo mundo esperto, todo mundo entendeu. 80 dividido por 3,6 vai ser 22,22 e assim por diante. O quê? Metros por segundo, tá? Eu tenho 80, eu dividi para diminuir, para transformar em metros por segundo. Então, 80 dividido por 3,6. E agora, se eu tiver em metros por segundo? Se eu tiver 30 metros por segundo e eu quero ir para o quê? Eu quero ir para quilômetros por hora. Tenho metros por segundo e eu quero ir para quilômetros por hora. Como que eu faço isso? Eu tenho metro, quero aumentar para quilômetro. Então, eu multiplico 30 vezes 3,6, o que eu vou ter? 30 vezes 3,6 é 108, então 108 quilômetros por hora. Então é isso, gente. Essa é a conversão, nunca se esqueça. Eu tenho quilômetros, quero ir para metro, então eu diminuo o valor. Quilômetros é maior que metros, então diminui, divide por 3,6. Para aumentar, metros para quilômetros vezes 3,6. Grava esse gráfico, não esquece, pelo amor de Deus, isso aqui não pode errar. Tem muita pegadinha, eu tenho certeza que você não vai errar. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês têm alguma dúvida, algo que não entenderam, algo que não ficou claro, pode deixar nos comentários, entrar em contato comigo no Instagram, @ensino de potência, se tornar membro lá no Ensino de Potência, conversar comigo pelo WhatsApp ou deixar aí nos comentários mesmo que eu estou respondendo em todos os lugares. Além disso, se você quer ver algum conteúdo, alguma resolução de exercício aqui no canal, deixa nos comentários ou qualquer outro lugar para mim que eu vou estar trazendo o mais breve possível. E gente, por favor, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque assim você vai estar vendo todos os meus vídeos, ativa as notificações, você vê os vídeos, as notícias, as novidades, é muito importante para você estar bem preparado para o Enem. Deixa aquele like porque isso ajuda muito o crescimento do canal, ele tem mais destaque lá no YouTube e é claro, gente, compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho aí do Instituto Ensino de Potência. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima aula.